Alô, alô. Ah, agora deu certo. Pronto. Vamos iniciar o nosso momento síncrono da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. Estava com um problema técnico aqui e tentei resolver com a ajuda dos meus alunos aqui. Agora também eu vou fazer a transmissão. Tentar fazer a transmissão também, para que caso a gente tenha algum problema, né? A gente não perca o vídeo de hoje. Então, enquanto eu vou logando aqui, eu queria saber como é que foi a prova, o que é que vocês acharam, foi coerente, não foi coerente, com o que a gente trabalhou na primeira parte do curso. Professor, eu achei que foi bastante coerente, ainda mais quem participou do momento simples, né? O senhor resolvendo os exercícios, foi bem, facilitou para fazer a prova. Bem tranquilo, né? Bem Sim. tranquilo. Só não conseguiu fazer as atividades realmente quem chutou o balde, não interagiu minimamente com os vídeos da disciplina, né, no quadrimestre anterior, e também não se preocupou de ver os vídeos dos momentos síncronos que a gente desenvolveu aqui durante a primeira parte do nosso curso nesse período letivo, né? E também quem já foi meu aluno sabe que, né, eu não peço para o aluno reinventar a roda no dia da prova, né? Mas uma verificação de aprendizagem, né? Da motivação para vocês realmente, né, seguirem na disciplina, né? Dentro dessa lógica de uma pedagogia mais colaborativa, né? Não aquela pressão que vocês estudam, se matam e chega na prova, olha a prova, meu Deus do céu, parece que não serviu para nada o que eu estudei. Isso dá um desânimo muito grande em vocês, né? E não é essa a perspectiva. A perspectiva é sempre de motivar que vocês apliquem, desenvolvam, né, habilidades e competências necessárias aí para a vida profissional de vocês. Perfeito. Então, daqui para o final da disciplina, né, já que vocês ganharam uma maturidade, a gente já está quase acabando, na verdade, o conteúdo, né? A gente tem até, eu acho, até a 9ª semana, né? Nós estamos na 7ª, tem a 7ª, 8ª e tem a 9ª semana. Depois a 10ª e a 11ª é para vocês executarem aí o trabalho final. Quem quiser fazer, porque lá no início do curso a gente deixou como opcional. E para também se programar aí para resolver as últimas atividades, né? E também me dá um espaço aí para eu conseguir corrigir todo o conjunto de atividades dessa segunda parte da disciplina, inclusive essa primeira prova de vocês. A aula de hoje, né, só para contextualizar também, ela complementa o vídeo que a gente tem da segunda, o vídeo da segunda aula, né, do segundo momento síncrono dedicado a essa 7ª semana do nosso curso. Porque a gente, na verdade, começou com um tópico, não é, de análise simplificada de painéis reforçados. Fizemos no final do momento síncrono passado justamente um exercício desse tópico, né, dentro do contexto das estruturas semimonocoque, que são estruturas onde a gente tem, né, os reforços associados. E nesse tipo de estrutura a gente vai ter muito essa condição do painel reforçado, né? O painel sendo responsável por resistir e transmitir o fluxo de cisalhamento e os reforços responsáveis por resistir e transmitir a força normal. No quadrimestre de 2020.03, nesse tópico, eu fiz um exercício sobre os reforçadores das asas, que são as ribs. E nesse período aqui, eu vou fazer um exercício relacionado aos reforçadores da fuselagem, que são as frames. Nesse sentido, né, antes eu vou aqui compartilhar a minha tela. Nesse sentido,
a gente pode até aproveitar aí, né, o que vocês desenvolveram na primeira questão da primeira prova somativa e perguntar para vocês um pouquinho sobre as funções, né, desses reforçadores, né, tanto da RIB quanto da fuselagem, que é o que a gente vai ver agora. Alguém pode interagir aqui comigo? Né? Os reforçadores transversais de asa e de fuselagem. Né? Qual grupo colocou esse tipo de, né, de estrutura? Né? E aí lá eu pedia, né, na primeira questão, eu pedia para vocês, né, darem, né, a definição anatômica, né, e as funções estruturais daquele elemento. O que é que vocês me dizem? Por exemplo, aqui, nesse quadrimestre, diferentemente do outro, eu vou fazer um exercício de reforço de fuselagem, a frame. Mas as ideias que são colocadas aqui foram colocadas também lá quando do exercício de RIB. Muito cuidado que eu não sei que lista é, tá? Tem um exercício que eu acho que é o último exercício da lista desse tópico de painéis reforçados, que é uma RIB. Então vocês têm que tomar muito cuidado, porque quando eu falo RIB, não dá para resolver como eu resolvi lá o painel reforçado, sem considerar a interação da RIB com a asa. É como aqui. Eu não posso considerar que, dentro dessa lógica de diagrama de corpo livre, de eu retirar a frame da fuselagem, eu não posso desconsiderar o efeito da fuselagem na frame. Né? Ela não está isolada. Né? Eu não posso desenhar esse diagrama aqui sem colocar, por exemplo, essa questão do fluxo de cisalhamento que age na frame, dada pela interação, né, entre a casca da fuselagem e a própria frame. Por exemplo, vocês estão vendo aqui uma carga concentrada. Né? Ninguém quer comentar nada? Vocês têm vergonha da gravação, né, gente? Por isso que eu quero voltar para o presencial. Não. Eu falei um pouco ali de frame também, né? Ah, você colocou no chat? Pode você falar, tá me ouvindo? Estou escutando, sim. É que eu não estava escutando. Não, eu comentei. Tudo bem. Não, eu falei um pouco da frame, né? Sim. A estrutura que dá forma ali na fuselagem, né? Sim. E colabora ali a resistir nas cargas concentradas aqui no plano transversal, né? Perfeito. E ela contribui também para o quê? Puxa, eu lembro estou tentando lembrar de cabeça. Aqui, em termos de flambagem, ela ajuda em alguma coisa, por exemplo, a evitar flambagem de qual sistema? Da casca também, não é? Dos reforçadores. É o plano do revestimento, né? Isso. Então, aí eu falei um pouco de frames e encontrei uma peça interessante que era o Longueron. Estava dando uma olhada. Uhum. E o Longueron era os precursores das RIBs, né? Se eu não me engano, não me recordo, estou tentando lembrar. Uhum. Que era utilizado muito em aeronaves muito antigas, né? Uhum. Eram barras mais robustas, né? E aí o desenvolvimento da tecnologia em si, né? E em análise estrutural, e permitiu utilizar superfícies bem mais simples, até um pouco complexas, né? Mas que tornaram a aeronave mais leve. Então, é o que eu lembro, eu estou lembrando de cabeça, assim. Perfeito. Então, basicamente, né, isso que o Leandro colocou e o que eu complementei, serve também para os reforçadores de asa, que são as RIBs. Então, assim, né, a aula de hoje é um pouquinho mais curta, a gente complementa com um vídeo que está postado no Moodle, que é o vídeo da próxima aula. Então, na próxima aula, a gente vai dar uma outra coisa totalmente desconexa com a proposta, né, do que a gente está construindo aqui, que é em cima das estruturas de painéis reforçados, tá? Do que a gente já mostrou, do que eu já desenvolvi em cima de RIB e do que eu vou agora desenvolver em cima da frame da fuselagem. Então, como a frame, né, é uma estrutura
simétrica, né, para a gente caracterizar, por exemplo, tensão normal nesses booms aqui, porque o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando, por exemplo, essa seção de frame, que eu tenho aqui uma carga concentrada, né, como o Leandro falou, né, é um reforçador transversal, e a gente, né, como engenheiro, a gente vai colocar uma carga concentrada não na casca da fuselagem, porque ela não tem essa capacidade de resistir e transmitir esse tipo de carregamento. Então, por isso que a gente coloca um reforço ali transversal para, de alguma forma, colocar uma carga concentrada. Então, por isso que aqui está explicitando essa situação, né, de analisar esse anel fechado com uma carga concentrada. Né? Aí, o que é que acontece? Bom, mas esse anel ele interage, né, com a estrutura de reforçadores. Por isso que eu tenho aqui, né, nesse anel, essas bolinhas aqui que me representam a interseção, né, da frame com os reforçadores. Esses reforçadores aqui, dentro do que a gente já discutiu também, eles são responsáveis por resistir e transmitir as tensões normais. Como a estrutura ela é simétrica, para a gente calcular, por exemplo, a estimativa de tensão normal nesses reforçadores, inclusive, a gente, naquela lógica da simplificação, eu posso colocar na área desses reforçadores, né, pela idealização, né, a área, né, dessas paredes aqui, que iriam, né, a área das paredes da frame, que iria me contribuir também com a resistência às tensões normais. Só que a gente desconsidera isso. Né? Aí, a gente desconsidera que essa estrutura ela tem a capacidade preponderante de resistir e transmitir força normal. A gente passa essa contribuição no viés do modelo simplificado para os booms, né? Pegando a área original do reforçador, mais essa área aí é a simplificada. Mas a estimativa de tensão normal, ela vai ser calculada, como a estrutura é simétrica, por essa expressão aqui de tensão normal na flexão que a gente já, né, conhece. Né? Assumindo aí, né, por exemplo, o eixo Y e Z aqui, né, para isso daqui ser Z, isso aqui ser sigma X e aqui, né, efetivamente ser o Y. Tá? E bom, eu estou focando aqui inicialmente na figura sem o fluxo de cisalhamento. Como é que aparece o fluxo de cisalhamento? O fluxo de cisalhamento ele aparece quando, né, da caracterização desse diagrama de corpo livre da frame, ou seja, eu tiro a frame da jogada e eu preciso colocar o efeito da casca da fuselagem na frame. Então, isso vem justamente aqui dessa construção que a gente vai encaminhar aqui já nesse desenvolvimento. Mas, o que é que acontece? Aqui, na casca da fuselagem, o que a gente tem são os painéis reforçados, né? Ou seja, o painel responsável por resistir e transmitir o fluxo, está aqui os fluxozinhos desenhados, né? E esses reforçadores aqui responsáveis por resistir e transmitir a força normal. E nesse caso, né, o fluxo aqui, né, ele vai vir da nossa expressão clássica lá da tensão de cisalhamento na flexão, né, que é o que a gente já vem aplicando aqui, né, que é o cortante, a inércia e o momento estático calculado. Aí a gente volta para essa consideração aqui. Bom, né, como é que eu enxergo esse Q aqui? O que é que a gente faz aqui para enxergar justamente esse Q? É justamente ver a interação, que é importante, porque a gente vem colocando essas coisas e muitas vezes vocês não fazem a ligação de como estudar um elemento estrutural enxergando ele como um todo, né? Porque assim, como um todo, coloco lá no software de elementos finitos e vou fazer lá as minhas análises. Mas se eu quiser estudar um elemento, né, específico, retirando ele do avião e desenhando um diagrama de corpo livre, ou seja, colocando o efeito do restante do avião nessa estrutura específica. Tá? Então é isso que a gente está fazendo. Então ele pega aqui essa fotografia, né, de corte dessa região,
um pouquinho, né, antes e um pouquinho depois da frame, né? E claro, né, a gente enxerga que existe variação de fuça cortante nessa seção da fuselagem que eu estou cortando antes e depois da frame, definidas aqui por VA e por VB. E a gente já sabe lá da teoria básica lá de mecânica de sólidos, né, que essa carga concentrada aqui, né, ela pode ser relacionada com essa força cortante a partir da relação que a gente sabe, né? Bom, né, a diferença de força cortante, né, que a gente tem, né, na carga concentrada, né, é o próprio valor da carga, né? Porque essas seções aqui são bem próximas, né? Um deltazinho, né? Então a gente sabe aqui que o valor da carga concentrada, ele pode ser relacionado aqui com o cortante à esquerda e à direita da carga concentrada, P, denominadas de VA e de VB. Então eu sei que a diferença entre VA e VB, ele me dá essa carga P. Eu vou guardar aqui esses elementos, porque já já ele vai fazer sentido com o que a gente vai determinar. Tá? Mas é importante que você entenda, né, essa construção aqui que a gente está colocando. Por outro lado, né, eu consigo relacionar o fluxo, né, dessas regiões imediatamente à esquerda e à direita da carga, né, ou seja, eu consigo relacionar essas cortantes, claro, com o fluxo, né, a partir dessas relações aqui que a gente já conhece. Então, por exemplo, o fluxo QA, ele na verdade vai ser a cortante VA, a inércia, aqui está faltando o T, né? Aqui não é fluxo, aqui eu falei que era tensão de cisalhamento. Então, a tensão de cisalhamento tem a espessura aqui de corte. Quando eu coloco o fluxo, ela some. Então, eu sei que o fluxo aqui nessa região, ela se relaciona com o cortante VA, a inércia e o momento estático. E o fluxo QB, ele se relaciona com o fluxo, o cortante VB, a inércia e o momento estático. Tá? E o que é que acontece? Então, eu sei aqui, ó, que a partir dessa relação aqui, ó, né, a partir dessa relação aqui, e com o que a gente vai chamar, né, de uma forma igual que eu coloquei aqui, ó, eu sei que o fluxo que vai agir aqui, ou seja, a interação entre a casca da fuselagem e a frame vai ser dada, né, a partir de um fluxo Q. E justamente esse Q é a incógnita que eu preciso calcular, que eu preciso determinar, por exemplo, no exercício que a gente vai fazer. E esse Q, na verdade, ele é dado pela diferença entre os fluxos QA e QB, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui. Bom, a diferença entre as cortantes, né, imediatamente anterior e posterior, ele vai me dar o valor da carga concentrada. E a diferença entre esses fluxos aqui, nesses painéis aqui da fuselagem, que interagem com essa frame aqui, ela vai me dar justamente o valor de Q. Então, eu só vou formalizar isso aqui. Então, o Q, na verdade, ele vai ser QA menos o QB. Ou seja, o Q... Então, aqui, ó, não está dando para ver, né? Ou não está... Aqui é o menos, tá? Aqui é o QA menos o QB. Então, aí sim, agora, aqui faz sentido isso daqui que eu tô apresentando. E que é o que eu vou analisar. Ou seja, quando eu falo em analisar uma frame e separo ela da minha estrutura da fuselagem, eu tenho que colocar o efeito de toda a fuselagem e o seu carregamento na própria frame. Não dá para eu analisar, por exemplo, simplesmente a frame aqui com essa carga concentrada. Não. Aí eu vou analisar um anel fechado com uma carga concentrada. Vai me dar um valor. Mas isso eu não posso denominar de frame. Porque a frame, ela interage com a estrutura restante da fuselagem.
Tudo bem? A mesma coisa. Gente, olha, vai ter um exercício lá na lista que eu falo assim: determine, né, a distribuição de fluxo de cisalhamento e força normal, né, e tensão normal nos reforçadores da RIB. Aí o aluno me vai e resolve o problema como painel reforçado. Não. A RIB, da mesma forma que a frame, né, ela interage com a asa. Então eu tenho que colocar o efeito do fluxo de cisalhamento da asa na RIB. Porque da mesma forma que a frame, eu vou ter variação de força cortante na asa. Se eu vou ter variação de força cortante na asa, eu vou ter um fluxo ali passeando na casca da asa. E a casca da asa está presa na RIB. Então, se eu tirar a RIB para analisar, eu tenho que colocar o efeito da casca na RIB. E a casca da asa ela é responsável preponderantemente por resistir e transmitir fluxo de cisalhamento. Então, a interação entre elas é um fluxo de cisalhamento. Ficou claro, gente? No caso da RIB, no caso do que a gente está falando, né? O que eu vou analisar agora é a frame. E para eu analisar a frame, além da carga concentrada, que ela pode ter ou não, eu tenho que colocar o fluxo de cisalhamento aqui. Que nesse caso vai ser a diferença entre esse fluxo e esse. Se eu estiver analisando essa frame, é a diferença entre esse fluxo e esse. Desse painel e desse outro painel aqui. Dessa faixa aqui da fuselagem. Tudo bem? Então vamos lá. Vocês estão caladinhos, tá tudo bem. Então, dessa expressão aqui, dessas outras expressões e dessa aqui, eu consigo escrever essa passagem aqui. Ó. Então, eu consigo afirmar que o Q, né, na verdade, ele vai ser dado por VA menos VB, né, sobre inércia e momento estático. Só que VA menos VB é igual ao P. Então, o fluxo que eu vou, né, ter como incógnita, ele vai ser dado, né, justamente pelo valor da carga concentrada aplicada na frame dividido pela inércia vezes o momento estático. E o momento estático é muito fácil de se determinar nesse tipo de estrutura, porque por conta das áreas concentradas. Tranquilo? Agora eu vou agora... tudo bem, gente? A aula hoje é mais conceitual, para entender o exercício de RIB, que conversa com esse exercício que a gente vai fazer agora. Quando eu desenho o diagrama de corpo livre da estrutura, eu coloco o efeito do restante da estrutura nela. Se eu não tivesse colocado esse fluxo de cisalhamento, aquilo dali não poderia ser denominado de frame. Não tem como. Eu estaria analisando um anel fechado com a carga concentrada. Né? Quando eu analisei aquele painel reforçado ali, eu não denominei ele de RIB. Ali era um painel reforçado. Para eu denominar de RIB, né, esse painel reforçado tem que ter o efeito da casca da asa no contorno dessa RIB, que é um fluxo de cisalhamento. Olhem o vídeo que está na aula 2 do quadrimestre lá 2020.3, dessa semana. Não dá... Porque nessa semana não tem vídeo, né, no quadrimestre 2020-03. Deve ter sido feriado, alguma coisa assim. Tá? Perfeito? Então vamos lá para a complementação do exercício. Então aqui eu já justifiquei essa parte teórica e eu vou colocar aqui o exercício que a gente vai resolver. Deixa eu ver, figura 2. Então, deixa eu dar uma cortada aqui. Olha só. O
O exercício original, ele tinha as dimensões, as unidades, a unidade inglesa. Aí eu apaguei as unidades e deixei assim como, por exemplo, aqui a gente vai analisar essa fuselagem e a fuselagem, como ela é simétrica, a gente vai pegar simplesmente e analisar a metade da mesma. Inclusive pegando a metade da área desse boom e a metade da área desse boom. E a metade da carga também. E calcular a metade da inércia. Perfeito? Aqui era 1000 unidades de força, né, na unidade inglesa. Aqui a gente vai deixar, não é, 100 unidade, né, unidade de força. Então eu tenho os booms 1, 2, 3 e 4, 5, tá? E aqui ele está destacando a parte simétrica, que ele vai analisar, né? Ou seja, os booms 1, 2, 3, 4, 5 do lado direito. Aqui ele está caracterizando o posicionamento, né, dos booms em relação ao eixo Y e em relação inicialmente a esse boom 5 e também em relação ao CG, porque o momento estático ele vai calcular em relação ao CG, mas ele vai fazer primeiro uma apresentação aqui, né, da altura em relação a esse Y', né? E depois calcular a coordenada em relação ao CG, perfeito? E aqui, ó, a sistematização, né, porque assim, ó, vocês têm que lembrar dessa expressão aqui. E deixa eu ver se ficar pequeno, eu vou para outra página e eu já vou para outra página, vai. E a gente sistematiza a tabela aqui. Na verdade, os cálculos, eles foram... Não é essa. Não é elementos finitos, não é. Deixa eu... Aqui. Deixa eu recortar aqui. Opa. Então vamos lá. Então o que acontece? Então eu tenho aqui os booms 1, 2, 3, 4, 5. Aí as áreas dos booms são iguais. Veja aqui que a área do boom e do boom 5 ele pegou a metade, como eu falei, né? Por conta da estrutura ser simétrica, eu falei, ele pega a metade dessa área de boom e a metade dessa área de boom. Nessa coluna 3 aqui, ele colocou originalmente a distância em relação ao boom 5, ó. Então, por exemplo, 0, 6, 15, 24, 34. E calculou o momento estático em relação a essa referência. Tudo bem? Tudo certo, professor. Perfeito. Aí, com isso daqui, ele calculou, né, o CG. Ou seja, ele pegou a referência que foi o boom 5 e a partir dessa conta ele vai calcular onde se posiciona o Y barra. E aí o Y barra, né, o Y barra, ele vai ser dado por quem? Pelo somatório, né, do momento estático, né, dessa coluna 4 aqui, que é o 6.2, né, que é a área de cada um dos booms que ele chamou área F, né, vezes o Y', dividido pelo somatório da área. Somatório da AF. Então, aqui é o somatório dos momentos estáticos sobre o somatório da área. Então, isso daqui vai me dar que é a coluna 4 dividido pela coluna 2. Então, é a 6,2 dividido por 0,4. Isso daqui me dá agora uma posição do Y barra de 15,5 unidades de comprimento. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai, para calcular esse Y daqui, é o que está aqui, né? Ó. É o que está aqui, né? Então,
essa medida menos y barra vai me dar o y, que é a posição do boom, do eixo do boom em relação ao CG. Então, a gente tem aqui nessa coluna 5, justamente essa diferença, 34 menos 15,5, 24 menos 15,5, 15 menos 15,5, 6 menos 15,5 e finalmente 0 menos 15,5. Isso mesmo, ó, né? Aí, na 6, ele faz quem? Justamente esse momento estático, né? Porque é esse momento estático que a gente vai precisar para colocar nessa expressão daqui, né? Do Q, né? O Q que vai estar em cada uma dessas regiões aqui, né? O que a gente está colocando aqui é justamente a análise dessa frame, né? Então, se é frame, eu tenho que levar em conta a interação entre a fuselagem, a casca da fuselagem e esse reforçador. Aí eu tenho esses resultados aqui. Ele também calcula a inércia, né? A inércia ali vai ser o y2 vezes a área, né? A distância ao quadrado pelo transporte, né? A inércia em relação aos eixos, em relação ao eixo centroidal, que eu acabei de determinar, que me deu essa coluna 7, que foi 45,50. E eu tenho aí agora a parcial, né, de momento estático, né, porque eu vou determinar, né, o fluxo entre a parede, o fluxo nessa parede entre os booms 1 e 2, né, ou seja, o fluxo entre as paredes, entre os booms 2 e 3, 3 e 4 e 4 e 5. Por isso, né, ou seja, eu tenho aqui entre o boom, né, o reforçador 1 e 2, ele faz, né, a consideração do somatório, né, do momento estático, e ele vai fazendo esse somatório também, né, do momento, ou seja, eu vou passando os cortes aqui, né, o corte aqui, aí eu pego esse, eu corto aqui, pego esse, corto aqui, pego esse, é o que ele está fazendo, né, aqui nessa coluna, né. Então, entre o reforçador 1 e 2 é esse valor de momento estático, né? Entre o reforçador 2 e 3 eu vou pegar esse mais esse, tá aqui, e aí ele vai construindo, né, essa situação, né, aqui desse somatório de momento estático. E finalmente o valor de Q, ele é calculado, né, a partir, ó, o valor de Q, né, em cada pedacinho ali da frame, ele é calculado por essa expressão aqui, né? O que a gente está colocando aqui, ó, nessa coluna 8 é esse valor daqui. O P do meu problema eu tenho, que vai ser a metade, 500. O valor da inércia da metade da estrutura me deu 45,50. Se você calculasse, por exemplo, com o P inteiro e a inércia inteira, essa razão aqui ia dar a mesma coisa, né? Não iria mudar. E o momento estático, aqui, ó, ele é dado por essas expressões. Então, eu uso agora essa expressão com esses momentos estáticos aqui parcialmente calculados para definir cada um desses elementos aqui, ó, nessas quatro paredes. Nessas quatro paredes aqui, ó, 1, 2, 3, 4, esses valores de Q que a gente definiu, né? Aqui é só apagar isso daqui, porque, como eu falei, não tem, a gente não considerou aqui a unidade, né? Vou colocar aqui unidade de força por unidade de comprimento. Ficou alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Tá? Então, assim, eu vou agora rapidinho. Deixa eu pegar aqui o caderno, só para mostrar para vocês.
porque assim, o que eu tenho preparado para hoje foi isso, né? Mas eu quero salientar aqui o caderno. Deixa eu entrar aqui, só para pedir para vocês assistirem esse exercício. Uma outra coisa, né? Nesse quadrimestre eu não dei esse tipo de exercício, porque a gente, nas estruturas, né, do avião, a gente tem cutouts, né? A gente tem furos. A gente analisou lá o painel reforçado, né? Ele sem nenhum furo. E se eu colocar, por exemplo, um furo? É esse exercício daqui. Aí eu apresento aqui a metodologia, né? Qual é o modelo simplificado para se caracterizar a questão do efeito de um furo no painel e como é a lógica de redistribuição de fluxo de desalhamento nessa situação, né, do painel com furo. É interessante ver. Mas o que eu queria destacar aqui, é isso daqui, tá vendo? Esse exercício, tá vendo? O exemplo aqui trata, né, da análise de nevura, né? Bom, a nevura, como eu falei, o diagrama de corpo livre dela, quando eu tiro ela da asa, veja que aqui eu tenho, o fluxo Q1, o fluxo 2,3, né? E o fluxo 3,1. É justamente a situação que a gente colocou aqui na frame. Eu considerei aqui um fluxo entre cada um dos booms, tá vendo? A mesma coisa aqui. Nessa estrutura, ele definiu 3 booms. E entre esses booms, eu preciso colocar um fluxo incógnito, que vai ser um fluxo incógnito, que eu preciso calcular, porque senão isso não se caracteriza como uma RIB. Né? E aí eu não posso analisar uma RIB sem essa consideração. Então veja que nesse problema aqui eu tenho carga concentrada, tá? E aqui tem a lógica de cálculo bonitinho que eu, né, desenvolvo passo a passo. Né? E aí reforçar o comentário. Professor, qual caderno é esse? De qual da semana 7? Ele está lá? Eu vou colocar aqui. É o caderno da semana 7. Deixa eu entrar aqui no curso. É o caderno da semana 7, né, que é essa semana, porque essa semana está confusa aqui. Eu estava acompanhando porque aqui a gente está vendo, eu ia ter a semana 7. A semana 7 a gente trata de RIB, né? Aí eu coloquei agora frame e a abordagem simplificada de perda de estabilidade que a gente vai ver na quarta-feira, tá? Aí o que é que acontece? Eu não quis puxar os vídeos aqui para não atrapalhar. Então, na verdade, veja aqui que nessa semana aqui, o momento síncrono de hoje, ele vai estar aqui que eu vou colocar, tudo bem? E na quarta-feira, né, ele tem essa aula. Só que essa aula, ele é de RIB e de painel reforçado com furo, sabe? Porque lá no quadrimestre 2020.3 não deu tempo, né, de casar. E nesse quadrimestre está dando tempo de casar. Então, nessa próxima aula aqui, a gente vai tratar desse assunto aqui, né, que é a abordagem simplificada de perda de estabilidade, né, em chapas comprimidas, tá? Iniciando esse tema, que a gente começou, né, no quadrimestre 2020.3 só na 8ª semana, né? Então, aqui na próxima semana, né, a gente já vai, né, tratar um pouquinho de análise pós-flambagem ou já entrar também nesse assunto aqui, né, de metodologias para análise de prendedores, tá? E aí, deixa eu pegar aqui essa lista de exercícios. Deixa eu ver se eu abro ela aqui. Deixa eu ver se é essa, que é a 8ª. Deixa eu abrir aqui. Eu não sei qual grupo é que vai pegar, mas para não responder errado, né? É esse primeiro... Não, eu não falei que é RIB, deixa eu ver. Não falei que é RIB, tá, perfeito. Então, o que acontece? Bom, vamos lá. Não falo, olha aqui, né? Nevura, né? Determinar as distribuições de esforços na nevura, na RIB abaixo.
Então, não adianta resolver esse exercício daqui como um painel reforçado somente. Vai estar o quê? Errado. O que é que eu preciso considerar aqui nesse exercício? Eu vou precisar considerar aqui um fluxo aqui, né, entre os boom 1 e 2. Vou precisar considerar um fluxo aqui entre o boom 2 e o boom 4. E vou precisar aqui considerar um fluxo entre o boom 4 e o boom 1. Tá entendendo? Não dá para resolver simplesmente aqui fazendo aquela metodologia lá que a gente apresentou, né, nessa lógica aqui, ó, né, que a gente fez nas aulas anteriores, né, que foi esse assunto aqui, ó, que eu dei. Não adianta, tá errado. Eu não falei que isso daqui era RIB. Eu não falei que isso era nevoeiro. Falei isso que era um painel reforçado. A RIB é um painel reforçado? É. Só que quando eu coloco a denominação de RIB nesse painel, eu tenho que colocar o efeito da asa nele. Quando eu coloco, né, a denominação de frame no anel, que a gente estudou hoje, que foi esse daqui, eu tenho que colocar o efeito da fuselagem nele. Da casca da fuselagem nele. Então, é isso, né? A gente tem que começar a entender essas coisas para começar a enxergar essas possibilidades de fazer diagrama de corpo livre de subparte do sistema estrutural aeronáutico, né? Perfeito, gente? Deixa eu voltar aqui. Então, essa lista, né, como eu falei, essa tem 2 exercícios, né? Ó, agora, esse exercício daqui, né? Aqui é de análise simplificada de painel, né? Análise simplificada de estabilidade. Então, isso daqui é para fazer do jeito, né, que a gente já tinha feito anteriormente. Aqui eu não vou considerar, por exemplo, um fluxo aqui agindo no contorno da estrutura. Não. Estou falando que isso aqui é um painel reforçado. Tudo bem? Tudo bem, professor. Né? Ó, 9 pessoas compareceram ao momento síncrono, né? Não é o caso do grupo de vocês, né? Mas tem grupo que está colocando aluno, né, nas atividades que não está aparecendo não precisava nem aparecer, né? Mas que não está nem entrando no Moodle. 34 dias sem entrar, não sei quantos dias sem entrar, né? Isso é muito complicado. Como eu falei, né? Eu vou acreditar no que cada um fala e faz, mas, né, tem um limite. Tudo bem? E aí, vocês aproveitam para tirar dúvida. Quem tiver dúvida em alguma coisa agora, a gente tem ainda quase 1 hora, né, de aula ainda para discutir. E aí eu vou só finalizar aqui a gravação, tá? E aí a gente vai conversando.